Artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, a personalidade jurídica ela é adquirida após o nascimento com vida. Mas isso não quer dizer que por isso deve matar a pessoa com ou sem cérebro antes do nascimento, durante a gestação, porque a lei põe a salvo os direitos do nascituro. O próprio Código Civil já deixa isso bem claro. E aqui não especifica se o nascituro deve ter esses direitos para ele nascer com ou sem cérebro. Isso é um absurdo. E outra coisa, o princípio que o Brasil adotou foi esse, da personalidade jurídica ser adquirida após o nascimento, com vida. Aí cai por terra toda essa argumentação dos senhores ministros que dizem que o feto anencefalo deve ser abortado porque não tem personalidade jurídica. Pois bem, vejamos. Se eu hoje estivesse no ventre da minha mãe com um cérebro, eu não teria personalidade jurídica. Mas a partir do momento que eu nasço com vida e eu venha a morrer daqui a 1 minuto, mesmo tendo nascido saudável, sei lá, uma parada cardíaca, por alguma complicação no momento do parto, ou a enfermeira, ao colocar na incubadora, coloca algum remédio, alguma coisa do tipo, e eu venha a falecer, eu já adquiri personalidade jurídica, pois o texto do Código Civil não diz que tem que nascer com vida e viver um número X de anos. Diz que deve nascer com vida, seja 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, 20 anos. E o anencefalo nasce sim com vida. Ele pode viver 1 minuto, sim, mas nasceu com vida, tem personalidade jurídica e tem direitos. Direito à vida, seja por 1 minuto, direito de ser preservado quanto for. E, no entanto, além de aprovarem essa aberração, de ir em contra o que o próprio Código Civil diz, de dar todo amparado para que o feto nasça, para que a gestante tenha o filho até o fim, ainda quer acabar com esse direito de, após nascer, não servir mais para nada. O feto agora, o anencefalo, virou lixo hospitalar. Uma pessoa virou lixo hospitalar agora? Desde quando? Desde quando isso? Podemos ver também outro absurdo que usam o Código Penal, dizendo que o aborto em caso de estupro é aprovado, por isso tem que colocar o anencefalo também. Pelo amor de Deus, primeiro que é uma tolice essa história de colocar o caso de estupro para abortar. Porque se eles usam que devem aprovar o aborto de anencefalo pelo caso dele não viver, de não ter perspectiva de vida, é um erro tremendo abortar os fetos resultantes de estupro, pelo fato que eles têm sim uma perspectiva de vida, segundo a teoria que usam eles. Então, por que aprovar ele? Derruba esse artigo do Código Penal que aprova o aborto em caso de estupro. Por que não aprova? Porque não convém ao PT, ao comunismo, esse marxismo maldito dos infernos. O Código Penal vai dizer o seguinte no seu artigo 124: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, pena detenção de 1 a 3 anos. Por acaso o Código Penal está dizendo alguma exceção, além desse caso do estupro, no caso do risco à mãe, que também são outros absurdos? Por acaso está escrito anencefalo aqui? Porque se tiver, eu vou procurar um oculista para me trocar de óculos, que eu não estou sabendo ler então. Ou será que os senhores ministros têm cérebro, mas não sabem usar, são débil mental? Não sabem interpretar a porcaria do texto da lei, eles que são da Suprema Corte Brasileira. E além disso, ainda tem um caso que ainda está em um projeto de lei para o Senado, em que querem reformar o Código Penal, aprovando o aborto em qualquer situação, com ou sem cérebro, com ou sem qualquer deficiência, com a gestação com menos de 3 meses. E o pior, com ou sem o consentimento da mãe, basta o médico querer. E aí, o que vocês estão achando disso? Depois, quando na época das eleições, falava-se contra a candidatura da Dilma porque ela queria aprovar essa porcaria, todo mundo dizia, é uma teoria da conspiração, teoria da cultura da morte, é isso que eles estão fazendo.
A Suprema Corte Brasileira, o STF, é formado pela sua maior parte por senhores ministros que foram indicados pelo governo PT, ou seja, pelo presidente Lula e pela presidenta, que agora ela sancionou uma lei que ela deve ser chamada de presidenta Dilma Rousseff. Toda pela corte do PT aprovando a morte. Por isso, meus irmãos, como eu não quero adentrar especificamente uma questão religiosa, para não dizerem que é religiosismo, que é fanatismo, estou colocando a coisa na parte civil, no âmbito da lei. Eu, que sou um leigo, entendo isso. Não podem aprovar o aborto no Brasil de uma forma pior do que foi aprovado nos Estados Unidos. Essa aprovação de abortos com fetos anencéfalos abre sim precedente para outros tipos de aborto. Basta ver que eles estão aprovando e defendendo esta tese, esta aprovação de anencéfalo, usando até mesmo a questão do estupro. Ou seja, amanhã vai ser o que tiver síndrome de Down, o que detectarem cegueira, o que detectarem qualquer outro tipo de deficiência, como está nesse projeto que está indo para o Senado agora. Que qualquer tipo de aborto e com qualquer deficiência, inclusive síndrome de Down. Onde está o caráter desse povo? E agora sim vou colocar uma questão religiosa. Eu falei na questão jurídica, mas agora eu vou falar de uma questão religiosa. A maioria dos ministros do STF se dizem católicos. Salvo engano, são 9. Eu queria dizer para os senhores que os senhores estão excomungados. No Catecismo da Igreja Católica e no Código de Direito Canônico está escrito que é automática a excomunhão de quem comete e de quem faz ou aprova o aborto desse tipo. Ou seja, os senhores estão excomungados. Eu só gostaria de pedir para a CNBB para ela parar de ficar em cima do muro e mostrar que vocês estão excomungados explicitamente para o povo brasileiro, para servir de exemplo, pois vocês são os canalhas, uns safados, um bando de hipócrita, e podem me prender. Vocês são ministros, vocês são os ministros, mas eu sou escravo da Virgem Maria e não aprovo essa bagaceira que vocês estão falando, suas trevas dos infernos. E eu faço as mesmas palavras que o Padre Léo falou ao falar do Lula, de ser católico e querer aprovar o aborto. Se é para ser católico assim, então que seja no quinto dos infernos, seus hipócritas. E foi Padre Léo que falou isso. Vou até colocar no final do vídeo o Padre Léo falando sobre isso. Seus carniceiros. É fácil querer aprovar o aborto depois que vocês nasceram e estão com essa fardinha preta de vocês, de juízes, de ministros da morte. Seus hipócritas. Vocês já estão excomungados automaticamente. E os outros que não são católicos, que se danem, um dia vão responder diante de Deus. Mas principalmente os que se dizem católicos. Para ser católico, vou ensinar um segredinho para vocês. Catecismo, Código de Direito Canônico e Palavra de Deus. Vocês não estão seguindo nenhum versículo daqui, pois aqui ele diz, não matarás. E como diria o beato João Paulo II, por acaso não matarás tem alguma exceção? Não, não tem. Então por que essa hipocrisia? Ainda mais muitos que se diziam católicos dizendo de Estado laico. Outra coisa, durante o julgamento foi falado também sobre o Estado laico e tocaram no quesito das imagens. Pois bem, se eu não posso defender a vida por ser um Estado laico, se vão tirar os crucifixos por ser um Estado laico, se vocês não assumem a postura de católicos por ser um Estado laico, tira a imagem, a estátua da deusa grega lá na Praça dos Três Poderes. Pode tirar? Eu posso levar a marreta e quebrar? Ou eu vou ser preso? Em nome do Estado laico, aonde eu não posso exibir um crucifixo, aonde eu não posso assumir a fé católica, como vocês não estão assumindo, mas eu posso ter uma deusa grega, uma deusa pagã. Onde estão os direitos iguais? Só que a questão não é essa, a questão é a vida. E como eu disse, é mais do que uma questão de religiosidade. Aliás, de religião tem pouco nisso. A questão é humana. Quem perde é a humanidade. E repetindo aqui as palavras de Padre Léo, se for para ser católico assim, que seja no quinto dos infernos. Salve Maria, Deus abençoe. Escolhe, pois, a vida. Porque se for para ser católico, como se diz católico, o senhor presidente da República, é melhor ir viver no quinto dos infernos.
porque é pra lá que está mandando.